Marcelinha. Ela ganhou fama aí por ser mulher, esposa, né, do ex-presidente do Brasil, Michel Temer. Melhor presidente que o país já teve, diga-se de passagem aí. O quê? Brincadeira, tá, galera? É meme, tá? É meme, tá? Antes que alguém venha aqui, pô, então você é PMDBista. Bom, o Temer aí, né, que ganhou os holofotes após assumir o cargo deixado pela dona Dilma, né, por conta do seu impeachment. E aí a Marcela, então, acabou ganhando muita visibilidade durante esse processo todo, né, de tirar a petista do poder. E convenhamos, muito também por conta da sua beleza, né? Que dava aquele contraste enorme com o vampirão. Bastante gostosa. Só que no meio disso tudo, algo aconteceu que poderia até prejudicar o processo de impeachment. Acredite se quiser. Um suposto escândalo da futura primeira-dama, onde um hacker poderia vazar, então, supostos áudios comprometedores dela com o seu irmão falando do marido, além de fotos da próxima primeira-dama nua, né? Nudes da Marcela. Já pensou, cara? Isso virou assunto no país e preocupou toda a alta cúpula do poder, né? Tinha que dar uma abafada nisso. Porém, teve um homem, um herói, né? Um homem que hoje ele é muito conhecido, né? E esse homem ele foi o salvador da família Temer. E por conta desse seu excelente trabalho, ele acabou subindo rapidamente no poder. E hoje ele é um dos caras mais poderosos do país. Você sabe quem que é esse homem? Vou dar algumas dicas, tá? Ele é careca, corintiano, o Bolsonaro tem medo dele. E tem que se fuder, acabou! E ele odeia o Elon Musk. Bom, nesse vídeo a gente vai entender sobre o dia, né, em que esses supostos nudes, né, esse hacker aí quase vazou coisas comprometedoras da Marcela Temer e que o Xandão conseguiu resolver esse problema rapidinho. Marcela Tedeschi Araújo Temer. Ela nasceu em Paulínia, no interior de São Paulo, no dia 16 de maio de 1983, sendo a esposa do 37º presidente do Brasil, Michel Temer. Ela foi a primeira-dama do país de 31 de agosto de 2016 a 1 de janeiro de 2019, após o impeachment da presidente aí, Dilma Rousseff. Nascida e criada no interior, a beleza de Marcela sempre chamou a atenção, tanto que ela participou de concursos de beleza durante toda a sua juventude, tendo conseguido títulos de Vice-Miss Paulínia e Vice-Miss São Paulo. Em 2002, a Marcela conheceu Michel Temer. Então, com 42 anos aí a mais do que ela, o amor é lindo, né? Durante uma convenção do PMDB, o Temer estava como candidato a deputado federal. A Marcela participou do evento acompanhando o seu tio. O seu tio, ele era filiado ao partido aí e funcionário da prefeitura de Paulínia. 2 meses depois, atendendo a um pedido do seu pai, a Marcela enviou um e-mail para o vampirão para parabenizá-lo aí pela recente eleição. E aí foi a partir disso, né, que o vampirão não deu mole não, né, começou a trocar ideia com ela, ficou mais estreita a relação e o resto é história. E logo no primeiro momento, eu, naturalmente, me encantei, né? E ela também teve as suas simpatias por mim, né? E a partir daí, eu, por meio de contatos, eu obtive o telefone dela, liguei para ela e daí começamos um namoro. Nós temos 4 anos de casamento, mas na verdade 5 anos de conhecimento, né? Rapidamente começaram a namorar e já em 2003, quando ela tinha ali 20 anos e ele 62, se casaram. Como eu disse, o amor é lindo. Marcela foi atrair então bastante a atenção nacional e internacional mesmo durante a posse presidencial de Dilma em 2011. Então assim, o Temer nem era o presidente ainda e ela já estava chamando a atenção, grande parte de novo, né, por conta da sua beleza e pela diferença de idade entre ela e o Temer. Esse falatório todo que deu contribuiu para que ao longo dos mandatos de Temer, né, como vice-presidente, ela optasse então por adotar uma postura mais discreta, mais reservada, evitando o foco, né, da mídia, das pessoas, ao contrário da atual, né, que adoram o holofote. No entanto, essa dinâmica mudou em 2016, quando o Michel Temer assumiria então a presidência da República e que um escândalo envolvendo o seu nome a jogaria nas manchetes de jornais do país todo. Nudes e conversas vazadas.
Em abril de 2016, bem durante o rolo todo do impeachment da Dilma Rousseff, um processo envolvendo Marcela Temer foi aberto na Polícia Civil após denúncia no Ministério Público. O que aconteceu foi que o senhor Silvonei José de Jesus Souza, que trabalhava como telhadista, ele comprou um HD pirata no conhecido bairro da Santa Efigênia, no centro de São Paulo, com dados de usuários de um portal da internet, incluindo dados aí da futura primeira-dama, da Marcela Temer. Olha que rolê maluco, mas isso aconteceu, tá? Pelo que eu entendi, então, ele conseguiu acesso aos dados remotos desse HD, meio que por um acaso, do destino mesmo, E aí continham ali, então, esses dados da futura primeira-dama, cara. Olha isso que doideira, Então ele copiou as senhas ali, ele conseguiu, dizem que ele era um hacker também, não sei se ele tinha algum conhecimento, mas aí ele conseguiu copiar as senhas, fotos e mensagens, clonou o celular de Marcela e enviou então mensagens extorquindo o seu irmão, no caso o irmão da Marcela, Carlo Tedeschi. Isso no começo, ele começou pedindo 15 mil reais, um valor singelo, bem baixo até, se a gente for parar para pensar aí o quanto de dinheiro ali Temer e Marcela não tem, Mas isso porque ele não tinha percebido que esses dados eram simplesmente da mulher do então vice-presidente do Brasil. Só que depois de ter descoberto, e aí ele passou a ameaçar, divulgar 3 nudes e conversas de WhatsApp entre ela e o seu irmão envolvendo o próprio Michel Temer e o marqueteiro Arlon Viana, a não ser que ela pagasse 300 mil reais. Aí sim, um valor ali faz um pouco mais de sentido, Ele disse ainda, que os áudios jogariam o nome de Michel Temer na lama. A assessoria de imprensa da Presidência da República publicou uma nota afirmando que o nome de Michel Temer estava fora de contexto e que a Marcela não comentaria o caso por estar protegida pela Lei Carolina Dickmann, que é uma lei que protege as pessoas que têm justamente coisas vazadas sem a sua permissão. Quem teria convencido então Silvonei a cometer o crime seria sua mulher e a sua enteada. Enfim, imagine então um suposto escândalo desse bem no meio do impeachment. O pessoal do governo tinha que agir rápido para poder prender esse homem o mais rápido possível e abafar o caso o quanto antes, Abafar essa história mesmo. Então é aqui que entra o homem que no final foi quem mais se beneficiou disso tudo. Alexandre de Moraes. A Polícia Civil de São Paulo, comandada pelo então secretário de Segurança Pública, ele, o careca mais poderoso e odiado do Brasil, Alexandre de Moraes, criou uma força-tarefa para prender o criminoso o mais rápido possível. Policiais foram recrutados do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e o caso passou então a ser investigado pela Divisão Antissequestro da Polícia Civil sob o comando do delegado especial Rafael Correia. Apenas 2 policiais tinham acesso ao conteúdo no celular, justamente para que nada de mais comprometedor vazasse. Numa força-tarefa eficiente, a polícia cercou a mulher de Silvonei, que enviou mensagem para o seu esposo avisando que ele havia sido descoberto. Ele, por sua vez, ligou para o seu advogado, o seu celular já estava sendo monitorado, já estava grampeado aí pelas autoridades, então a ligação possibilitou descobrir a localização de Silvonei. Ele foi preso em Heliópolis, na zona sul de São Paulo, numa operação que envolveu 40 agentes à paisana e 11 carros, sendo então encarcerado na divisão antissequestro. Muito mais rápido do que o previsto, O Silvonei, ele foi então sentenciado a 5 anos, 10 meses e 25 dias no presídio de Tremembé, aqui próximo da minha casa, Num regime fechado por estelionato e extorsão. Silvonei de Jesus Souza foi presa em maio e condenada em outubro a 5 anos e 10 meses de prisão por estelionato e extorsão. Por causa da resolução do caso de forma ágil, Alexandre de Moraes ganhou então a confiança de Michel Temer. Depois de assumir a presidência, Temer nomeou Moraes para o Ministério da Justiça e depois da morte do ministro do STF, o Teori Zavascki, num acidente de avião em janeiro de 2017, Temer o indicou então ao Supremo Tribunal
Tribunal Federal. Só para a curiosidade de vocês, o Xandão ele era considerado conservador. Votou contra a saída da cadeia do Lula em 2018, disse que o país precisava de mais armas e falava mal até de novelas da Globo, que faziam apologia ali então a criminosos, passavam aquele paninho para criminoso. Então assim, o que o fez mudar tanto de ideia, né? E acabar meio que virando um ícone da esquerda? Enfim, não sabemos. Voltando ao caso da Marcela aí, na época, o jornal Folha de São Paulo publicou parte das conversas entre ela e o hacker, revelando então que ele também ameaçou de publicar conversa dela com o irmão sobre um marqueteiro do então vice-presidente Michel Temer, o Arlon Viana. Porém, o juiz Ilmar Castelo Branco Raposo, filho da 21ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, censurou a matéria para poder evitar dar publicidade ao conteúdo das mensagens. Mas, logo em seguida, o grupo Anonymous Brasil, que estava bem em alta naquele ano, publicou as conversas na íntegra. Só que isso já não interferiria em mais nada, já que as mensagens trocadas entre Marcela e Silvonei não faziam parte do inquérito, pelo entendimento que a investigação era sobre a extorsão e não sobre o conteúdo do celular. E os áudios da conversa de Marcela com o seu irmão sumiram durante as investigações. Nenhum arquivo furtado do celular da primeira-dama faz parte do processo, e o áudio da conversa dela com o irmão desapareceu do processo. Mas aí você deve estar me perguntando agora, mas Marcelo, e os nudes da Marcela Temer, hein? O que aconteceu? Eu vim aqui nesse vídeo só pra isso? É isso que nós queremos ver! É isso que nós queremos ver! Sem vergonha, safado. Eu sinto muito lhe informar que os nudes que o Silvonei dizia ter de Marcela Temer na verdade eram fakes, né? Não tinha nada. Durante as conversas com o Silvonei, a Marcela foi taxativa em dizer que os nudes eram falsos. Marcela respondeu: quer negociar o que comigo? Isso é montagem. E aí, vai fazer o quê? Quer me encontrar? O hacker responde: sabe que não é montagem, não tem corte. Marcela escreve: bandido, criminoso, minha vida é limpa e basta, montagem, montagem. Não tenho medo de você. Posteriormente, o Silvonei até mudou o discurso, começou a dizer que tinha fotos dela ali então, mas a Marcela não estava nua, e sim de biquíni. Só que na época das notícias, como já estava meio que bombando, estava meio que no hype esse assunto, alguns nudes foram espalhados pela internet dizendo ser da futura primeira-dama. Mas eles, na verdade, eram fotos de um ensaio sensual aí de uma modelo, né, corretora de imóveis de Balneário Camboriú, de então 24 anos, a Vanessa Vailati. Ela era um ensaio dela para os sites aí chamado de Bela da Semana e Diamond Brasil. A moça até lembra mesmo, na real lembra muito a Marcela, né? Mas dá pra gente perceber que realmente não é ela, né? A Vanessa Vailati, depois de cair nesse caso aí de paraquedas, recebeu então diversas propostas. Teve uma publicidade enorme, né? Diversas propostas de emprego, campanhas publicitárias, foi chamada para aparecer em camarotes do carnaval, né? Parece que até contatinho do Neymar ela acabou virando. Deste modo, você não encontrará nada comprometedor da senhora Temer na internet. Depois de boatos de até separação, Marcela e Michel Temer, ao que parece, estão juntos até hoje, né? Já o Silvonei, ele ficou preso um pouco mais de 2 anos e depois saiu da cadeia.